Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Hoje nós vamos falar sobre se a saúde mental dos atletas ganhou protagonismo nesta Olimpíada. E para falar sobre esse assunto e os destaques também do dia, nós convidamos o Daniel Castro, que é editor adjunto de podcasts e que também fez coberturas aí de outras Olimpíadas, né? Coberturas de esporte. Daniel, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Pri, para os espectadores. Dani, antes da gente falar sobre saúde mental, vamos fazer um panorama aqui do dia olímpico hoje. Como é que foi o dia hoje, né? Como está sendo, né? Que ainda tem modalidades ainda, né? Disputando. E o que você destaca desse dia? Para a gente começar essa conversa, eu preciso até ficar olhando para a TV, porque a gente tem que falar de algo que ainda está acontecendo, né? Que é a partida de semifinal da seleção feminina de futebol. Elas até nos ajudaram, porque o Brasil já está ganhando de 4-1 da Espanha, o jogo está quase no fim, então eu acredito que é um resultado que já está praticamente garantido, que o Brasil vai passar a final e, consequentemente, vai ganhar uma medalha no futebol feminino. Então o Brasil, que já tem 2 medalhas de prata no futebol feminino, volta a uma final depois de 16 anos. Certamente essa é a grande notícia do dia, uma notícia que a gente pode até considerar surpreendente, considerando que o Brasil está ganhando de 4-1, daí que é a atual campeã do mundo. Olha, a Espanha fez um gol quando falei isso. Melhor eu parar de falar e mudar de assunto. Não, a gente vai fazendo... Acho que a vitória já está bem garantida. Muito bem, a gente vai fazendo um programa e de olho na televisão também aqui para acompanhar. Dinamismo dinâmico. Sim, super dinâmico. O que mais você destaca do dia de hoje? Além, né, a gente está acompanhando agora o futebol, mas o que teve mais de destaques hoje? Bom, para variar, são as mulheres do Brasil que estão nos dando mais alegrias, né? Então, eu destaco a vitória da seleção feminina de vôlei, uma vitória tranquila por 3-0 contra a República Dominicana pelas quartas de final. A seleção brasileira era bem favorita para esse confronto e confirmou, não teve problemas, foi muito bom. Vai para a semifinal pegar os Estados Unidos, aí sim um jogo que promete ser bem duro, mas a seleção feminina de vôlei vem fazendo jogos muito bons. Se continuar assim, acho que a gente pode ter boas esperanças com esse time. E aí, depois disso, a gente tem alguns resultados ruins, né? A Olimpíada é assim, ela tem coisas boas e ruins todos os dias, é normal. Mas o basquete brasileiro já era muito esperado, está perdendo nesse momento também, o jogo ainda não acabou com a seleção americana, absolutamente normal. A seleção feminina de handball também foi derrotada pela Noruega, outro resultado muito esperado, bem favorita para esse confronto. E a gente teve uma derrota dura também no vôlei de praia. A dupla Evandro e Arthur foi derrotada por uma dupla sueca. A dupla sueca também era favorita, infelizmente, e confirmou esse favoritismo. Acho que até o jogo podia ter sido um pouquinho mais apertado, mas os suecos estavam num dia muito bom e os brasileiros nem tanto, e acabaram sendo derrotados. E eu acho que 2 resultados que não foram medalhas, mas foram quase, e são resultados que a gente nem estava esperando muito. Um 4º lugar da Dora Varela no skate park, foi um resultado muito bom, afinal foi de alto nível técnico e ela teve um desempenho excelente. E também o Stefan Barcha, que no hipismo ficou com a 5ª colocação, no hipismo saltos. Então, 2 resultados que estavam um pouquinho fora do radar e chegaram bem perto da medalha. Acho que vale destacar esses 2 resultados também. E de apanhado do dia seria isso por enquanto. Sim, o esporte é isso, a gente ganha, mas também perde, né, então faz parte, né, a gente tem também os resultados ruins também, que faz parte do esporte. Dani, vamos ao quadro de medalhas. Estados Unidos em primeiro, com 24 medalhas de ouro, no total de 86 medalhas, seguido da China em segundo lugar, com 22 medalhas de ouro. Em terceiro lugar, a Austrália, com 14 medalhas de ouro. E o Brasil em 17ª colocação, aí, com 2 medalhas de ouro e um total de 13 medalhas. Eu queria aproveitar esse quadro, Dani, para te perguntar, como é que está a campanha do Brasil até esse momento? Ela está acima ou abaixo das expectativas? Qual que é a sua análise? Bom, eu acho que está um pouquinho abaixo, mas muito pouco. Acho que está bem perto do que eram as expectativas da maioria das pessoas. E eu falo um pouquinho abaixo, principalmente pelo boxe. O boxe que a gente esperava que tivesse mais medalhas, esperava que tivesse pelo menos 3, como teve nos Jogos de Tóquio. Teve apenas uma, e foi uma medalha de bronze da Beatriz Ferreira. A gente esperava que essa medalha pudesse ser de ouro. Então o boxe realmente ficou devendo nessa Olimpíada, essa que é a verdade. Mas... fora isso, o Brasil teve resultados muito bons na ginástica, no judô, eram resultados
até certo ponto esperados, principalmente na ginástica. O judô eu acho que surpreendeu um pouquinho positivamente, e esses resultados acabaram suplantando um pouco a ausência dessas medalhas do boxe que a gente achou que poderiam vir. Então, por isso que eu falo um pouquinho abaixo das expectativas. Acho que o Brasil está com 1 ou 2 medalhas a mais, mas não é uma campanha ainda totalmente abaixo das expectativas, e a gente tem ainda alguns dias de Olimpíada pela frente. Então é muito bom que o Brasil confirme, né, as chances que ele tem nos esportes em que ele ainda tem um certo favoritismo, né? Eu comecei destacando a feminina de vôlei de quadra, que é uma chance muito boa. O Brasil ainda tem o Alisson Pio no 400 metros com barreiras, tem o Isaquias, tem a Ana Marcela. Então são todos nomes que a gente espera que tragam medalhas. Se todos esses nomes confirmarem as expectativas que a gente tem sobre eles, e uma ou outra surpresa também aparecerem, que a gente sabe que acontece, eu acho que o Brasil vai chegar perto do patamar de 20 medalhas, que é mais ou menos o que ele vem buscando, que é parecido com o que a gente teve nas últimas Olimpíadas. Eu acho um patamar bom. O que eu acho mais difícil é conseguir as 7 medalhas de ouro, que foi o resultado que o Brasil teve nos Jogos de Tóquio, e esse ficou um pouco mais difícil. Se todo mundo que tem chances confirmar, arrasar, mandar muito bem e conquistar medalhas de ouro, vai dar certo. Mas a gente sabe que a Olimpíada é essa montanha-russa e que nem sempre as coisas saem como a gente acha que elas vão sair. Sim, sim, é como você disse, ainda tem aí alguns dias aí, vamos torcer, né, pra gente poder comemorar um pouco mais de medalhas, né, que dá orgulho pra gente. Dani, vamos entrar agora então no tema da saúde mental. Eu queria que você dissesse pra gente qual que é a importância da saúde mental para os atletas e se a saúde mental aí ganhou um protagonismo nessa Olimpíada, dá pra dizer isso? Eu acho que sim, a gente tem que voltar 3 anos para falar de quando a saúde mental ganhou um protagonismo gigante, que foi quando a Simone Biles desistiu de disputar algumas provas nas Olimpíadas de Tóquio, e a partir daquele momento dá para a gente dizer que tudo mudou. É claro que já havia existido outras desistências de atletas, não é que ela tenha inaugurado isso, ou que ninguém nunca tivesse falado sobre saúde mental no esporte antes dela colocar esse tema em pauta. Mas o que ela fez em Tóquio foi tão forte e repercutiu tanto. Você pensa, a maior atleta daquela edição olímpica, colocando esse tema na mesa, desistindo de provas, ela deveria ter saído daqueles jogos, né, a expectativa era essa, com muitas medalhas. E ela não saiu com tantas medalhas, mas ela saiu tendo alavancado esse tema. E aí eu diria que esse assunto ele veio vindo durante os últimos anos no esporte. Então a gente viu muito mais atletas falando sobre isso, as entidades esportivas finalmente tiveram que se atentar mais para isso. Então a gente que acompanha assim, as discussões que acontecem dentro do esporte notou muito claramente que esse assunto veio vindo de uma forma cada vez maior, e aí chega nessa edição Paris com o tema já muito em pauta, porque eu lembro em Tóquio, estava cobrindo aqueles jogos em loco, foi um grande choque que a Simone Biles fez aquilo, né, tomou aquela decisão muito corajosa, e ninguém entendeu muito bem a princípio. Eu acho que hoje, se tivesse acontecido a mesma coisa com outro atleta, mesmo com ela, nessas Olimpíadas de Paris, a gente já não reagiria com tanto espanto, né? A gente já reagiria, tudo bem, aconteceu de novo, faz parte, né? Então eu acho que o assunto ele foi entrando aos pouquinhos na agenda do esporte durante todos esses últimos anos. Sim, a minha próxima pergunta é justamente sobre a Simone Biles, né? Queria que você relembrasse pra gente, né, um pouquinho, né, o que aconteceu, o que a atleta disse naquele momento, né, e como que ressoou também entre os próprios atletas, outros atletas e a própria torcida, e o que ela falou na época, né? Qual foi o motivo dela? Teve algum episódio em específico que aconteceu ali que ela decidiu parar? O que ela explicou foi que ela vinha sofrendo com os chamados twists, que é uma questão muito particular dentro da ginástica e é complexa até de explicar, mas fazendo uma tentativa aqui é como se o corpo e a mente estivessem fora de sincronia. Ela tinha pequenos episódios de perda de noção corporal, de noção espacial. E isso você pode imaginar que na ginástica artística, um esporte em que as ginastas dão muitas piruetas e muitos saltos, e a Simone Biles especificamente, a gente viu nos últimos dias, vai muito alto, é muito perigoso para ela. Então ela falou, bom, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, eu posso me machucar, eu posso morrer até eventualmente. Então ela falou, não, eu não consigo competir nessas condições, e ela desistiu da maioria das provas. Ela chegou a disputar ainda
à trave no dia de competições, saiu com uma medalha naquela época, mas ela desistiu da maioria das provas que a gente viu ela ganhar medalha em Paris, ela desistiu de quase todas em Tóquio. E a reação na época, como você tem na outra pergunta, acho que começou com um pouco de incredulidade hispânica. Teve bastante gente que criticou, a gente tem que lembrar que a cultura americana de esporte vencer ou vencer, né? Não foi fácil para ela, mas eu acho que também muitas pessoas se dispuseram a entender e aos poucos eu acho que ela foi se tornando uma referência mesmo sobre esse tema, né? A gente está falando aqui dela como um grande atleta que ela é, obviamente, mas a gente também fala sobre tudo isso que ela entregou para o esporte fora do ginásio, fora das medalhas. Então eu acho que conforme a decisão dela foi se assentando e as pessoas foram vendo, ela realmente virou um marco no esporte. Sim, foi um ato de muita coragem dela, né? Acabou e inspirou também outros atletas, né, Dani? Eu queria agora que você me falasse, você, né, fez uma matéria aqui no jornal falando também de outros atletas, né, que acabaram desistindo. Eu queria que você falasse pra gente quais outros atletas desistiram de competições nos últimos anos para cuidar da saúde. Então, a gente tem alguns exemplos bem fáceis de lembrar. A gente tem 2 surfistas. Então, o Gabriel Medina, ali em 2022, ele ficou um tempo afastado do circuito mundial, falou que era para cuidar da saúde mental. Foi um pouco depois já dos Jogos de Tóquio. Então, a gente percebe a influência mesmo que a Simone Biles teve nisso. A gente viu o Felipe Toledo, um bicampeão mundial também, né, brasileiro. Esse ano ele está afastado do circuito mundial, ele até disputou as Olimpíadas, mas ele falou, não, preciso de um tempo para cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental, o circuito mundial de surf está exigindo demais. E um outro caso que pode ficar legal a gente lembrar é o do Bruno Fratos, atleta medalhista olímpico, nadador, né, ele ganhou a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio. Queria muito ir para Paris para ganhar mais uma medalha, eventualmente, né, tentar defender essa medalha dele. Ele é um atleta super competitivo, mas ele acabou sofrendo muitas lesões nos últimos anos e chegou perto ali das Olimpíadas, ele precisava disputar uma seletiva brasileira para buscar essa vaga, e ele estava ainda sofrendo com lesões, até talvez tivesse alguma condição de disputar essa seletiva, só que ele explicou que as lesões foram não só minando o corpo dele, mas a mente dele. E ele pensou, será que eu vou passar por tudo isso de novo? Será que eu vou fazer isso com o meu corpo? Será que eu vou fazer isso com a minha mente? E aí ele conta que foi super contra-intuitivo ele desistir de disputar essa vaga, porque o atleta, ele cresce ouvindo esse discurso de resiliência, de que ele tem que vencer, de que ele tem que superar as adversidades. E aí quando ele viu, eu não vou, ele conta que quase se sentiu traindo os próprios princípios. Mas aí ele bancou essa decisão e ele também vem falando muito sobre isso. Eu acho que ele acrescenta bastante para esse debate, principalmente dentro do Brasil. Sim, eu ia comentar, né, esses esportes, né, de alto rendimento, né, o atleta tem que exige muito do corpo do atleta, mas não só fisicamente, como também, né, da saúde mental, né, então é importante a gente também, a Simone Biles ter dado essa luz, né, a esse assunto para a gente estar discutindo e outros atletas também se sentirem à vontade também para discutir, para falar sobre isso, né, Dani? Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, falando também ainda de ginasta. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Rebeca Andrade, a nossa medalhista de ouro, que deu tanto orgulho pra gente ontem, né? Eu queria que você falasse, Dani, você entrevistou a Rebeca, né, antes dos Jogos ali de Paris. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa conversa com ela, quais eram as expectativas ali naquele momento. Sim, e é bom que a gente nem precisa mudar tanto de assunto, porque falar sobre a Rebeca também é falar, de certa forma, sobre saúde mental. Porque ela é uma atleta muito bem preparada emocionalmente, a gente viu, né? Ela chegou com uma pressão, a gente pode dizer, bastante grande sobre o desempenho dela, sobre as medalhas que ela poderia trazer, porque todo mundo sabia que ela poderia trazer essas 4 medalhas que ela trouxe, só que é muito difícil para o atleta chegar lá com toda essa expectativa e cumprir as expectativas que foram depositadas sobre ele. E aí, quando eu entrevistei a Rebeca, a gente conversou ali em maio deste ano, lá do Rio de Janeiro, e ela foi bem clara de falar que ela não se sentia pressionada, que ela queria, óbvio, as medalhas, mas que ela não podia controlar as expectativas dos outros e que ela confiava cada vez mais nela mesma, que ela se sentia uma ginasta muito boa, muito completa, cada vez melhor, capaz de desafiar quem quer que fosse, mas que ela ia lá para fazer a competição dela. E muito atleta fala isso, a gente fala, tá, isso é um discurso pronto. Mas ela mostrou que não era só um discurso pronto. Ela mostrou que ela estava muito, muito bem preparada, muito focada.
A Rebeca fala muito sobre esse tema da saúde mental também, porque ela faz terapia com a mesma psicóloga, a Lili Wolff, há muitos e muitos anos, e ela sabe como isso é importante para ela, no esporte como a ginástica. Então, foi bem bacana assim, de ver como ela conseguiu transformar tudo aquilo que ela estava falando em realidade. E aí ela sai gigante, como ela mesma disse, sai grandona dessas Olimpíadas, sai como a maior atleta olímpica do país. Sim, sim, sai grandona, né? Essa frase é forte, né? Dani, eu queria que você falasse, falando aqui de Rebeca Andrade, contasse um pouquinho ali como é que se deu a trajetória da ginasta ali até chegar aos Jogos de Paris. Vamos fazer um panorama aqui sobre a trajetória dela? Vamos, é muito interessante quem acompanha a carreira da Rebeca há mais tempo pensar em como que tudo aconteceu. A Rebeca sempre foi uma ginasta muito talentosa, ela foi descoberta dentro de um projeto social em Guarulhos, mas a partir do momento em que se viu que ela tinha muito potencial, se investiu muito nela. Ela começou a treinar em boas condições desde cedo, porque todo mundo via que ela podia dar muitos resultados lá na frente. Então eu falo que a Rebeca é o esporte que deu certo aqui no Brasil nesse sentido, né? Porque é um talento muito grande que foi descoberto, porque muitos talentos no Brasil simplesmente não são descobertos. O Brasil falha muito nessa captura dos talentos, mas a Rebeca foi sim descoberta e foi muito bem trabalhada para chegar onde ela chegou. Só que ela sofreu com muitas lesões. Ela sofreu 3 lesões graves no joelho direito em 2015, em 2017 e 2019. Então, um pouco antes ali das Olimpíadas de Tóquio, ela tinha disputado já as Olimpíadas do Rio, mas um pouco antes das Olimpíadas de Tóquio, ela sofreu essa última lesão em 2019 e ficou-se aquela dúvida, poxa, talvez a Rebeca não vá e ela vai perder um grande evento de novo. Já tinha acontecido isso com ela antes. Aí as Olimpíadas são adiadas por conta da pandemia, a Rebeca consegue se recuperar, consegue buscar uma classificação ali aos 45 do segundo tempo, porque ela não tinha vaga. E ela chega em Tóquio, ok, chegou lá, tá bem, vamos ver o que ela vai apresentar. Sai de lá com 2 medalhas, vai muito bem. Ela confirma aquela expectativa que sempre se teve sobre ela. E aí, ao contrário do que foram todos os outros anos, esse último ciclo olímpico foi maravilhoso para ela. Ela conquistou coisas que ela não tinha conquistado ainda, medalhas em campeonatos mundiais, campeã mundial no individual geral, que é essa prova mais completa da ginástica com 4 aparelhos. Depois ela vai para o Mundial do ano passado, que é quando a Simone Biles volta desse seu retorno após cuidar. E começa essa história entre as duas, porque finalmente as duas estão ali competindo muito bem, em boas condições de corpo e de mente. E aí a Rebeca ganha da Simone Biles no salto, no Mundial do ano passado. Nas outras provas que a Rebeca também medalha, a Simone Biles ganha dela. Mas as duas ali muito bem sempre, e já foi se criando essa expectativa e essa narrativa que vai desembocar nas Olimpíadas de Paris, como a gente viu esse duelo particular entre elas, e acabou dando muito certo para as duas, no fim das contas. É claro que a gente tem essa última imagem da Rebeca derrotando a Simone Biles e sendo muito maravilhosa, mas a Simone Biles também faz uma grande Olimpíada em Paris, né? A gente não pode deixar de reconhecer esse fato. Então eu acho que no fim das contas, esses últimos 2 anos foram muito bons para as duas, e a gente tem as duas no auge agora nas Olimpíadas de Paris, culminando com todos esses duelos que a gente viu. Mas é muito legal a gente lembrar disso da Rebeca, porque por muito pouco ela poderia ter deixado de viver tudo isso, né? E a gente lembra como o esporte é feito de detalhes e de sorte, e às vezes de azar, mas quando bate a sorte com o talento, com a competência, com a preparação, que foi o que aconteceu com ela, aí dá tudo certo. Sim, e Dani, nessas conversas, nessa entrevista, né, que você teve com a Rebeca, ela chegou a comentar em algum momento que ela pensou em desistir? Tem isso no pensamento dela? Passou por algum momento ela pensar em desistir do esporte? Olha, a Rebeca é muito serena, não sei como ela reagiu exatamente às primeiras lesões dela. Pelo que o Chico Coral, o treinador dela, conta, essas primeiras foram mais complicadas, porque ele teve que ir lá e motivá-la e falar, veja bem, Rebeca, você vai conseguir dar a volta por cima, você é muito talentosa, você vai se recuperar dessas lesões. E aí, quando ela tem a terceira lesão em 2019, o Chico até conta, hoje é uma história positiva, né, porque deu tudo certo, mas ele conta que ele mesmo não sabia o que falar para ela, para convencer ela a voltar para o ginásio e a voltar a fazer as mesmas coisas que ela fazia antes. E aí ela mesma que fala com ele, não, Chico, vamos lá, eu estou pronta, estou preparada para isso, vamos voltar a treinar e vamos conquistar o que a gente se preparou para conquistar.
Então, no começo, ela tinha mais dúvidas, e aí depois ela mesma já super serena, do jeito que a gente vê ela hoje, com a cabeça muito boa, falou, não, vou conseguir ir adiante. Sim, muito bem. Dani, agora eu queria que você me falasse o que está te chamando mais atenção nesses Jogos Olímpicos de Paris. Você que está acompanhando também, continua aqui, né, na cobertura aqui da Folha e já cobriu outras Olimpíadas também aqui pelo jornal. Nessa específica, o que mais está te chamando a atenção? Olha, além da participação brasileira das mulheres, que eu acho que é o grande tom dessas Olimpíadas para o Brasil, a participação feminina, não só em quantidade de atletas, né, que estão na disputa, que tem mais mulheres do que homens, mas a maioria das medalhas está vindo das mulheres até esse momento, e eu acredito que vai continuar assim até o fim da participação brasileira. E isso é muito legal, acho que o maior símbolo disso é aquela foto da Rebeca ontem sendo reverenciada pela Simone Biles e pela Jordan Childs, a outra ginasta americana que subiu ao pódio, além de uma foto muito representativa em todos os sentidos. Ela é uma foto que ela mostra quão marcante é essa participação da Rebeca, né? Então eu acho que, para além disso que a gente está falando aqui, de como ela é importante para o Brasil, eu acho que ela é uma imagem icônica destes Jogos Olímpicos. E aí também volto a mencionar como a Simone Biles conseguiu voltar e ter um desempenho muito bom. Tinha, né, essa expectativa, ela estava voltando depois de uma edição em que ela não conseguiu competir praticamente. Então eu acho que todo esse duelo entre as duas, hoje a Michelle Obama, né, mencionou essa foto. Viola Davis também comentou, né? Davis, a gente vê que furou a bolha completamente do mundinho esportivo, do mundinho do Brasil, para virar uma das imagens mais icônicas dessa edição dos Jogos e que correu o mundo e que tem muita repercussão. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas tem várias coisas legais também rolando, assim, em termos puramente esportivos, a gente pode dizer assim. A gente viu o Novak Djokovic, tenista sérvio, que só faltava um título olímpico para ele na carreira, já conquistou tudo. E ele se emocionou demais, né? Foi no fim de semana, no final dele contra o Carlos Alcaraz, esse espanhol que é o grande rival dele na atualidade, o Alcaraz bem mais novo, né? Mas foi uma final incrível do ponto de vista técnico. O Djokovic ganhou, ficou extremamente emocionado. Eu acompanho bastante tênis, nunca tinha visto o Djokovic daquele jeito. Então é uma imagem muito forte também. A gente no atletismo já viu coisas incríveis na prova dos 100 metros rasos masculino, que foi decidida por 5 milésimos do Noah Lyles, velocista americano. Foi muito legal. O Armando Plantes, que faz parte do salto com vara, né, sueco, ele conseguiu bater o recorde mundial ontem. E todo mundo sabia que ele ia ganhar a prova, mas a expectativa era que ele ia bater o recorde olímpico, que era do Thiago Braz, que tinha feito em 2016. Aí, beleza, ele bateu o recorde olímpico. Aí ele falou, tá bom, agora ele bateu o recorde mundial. Ele foi lá e bateu o recorde mundial. Então, assim, esportivamente foi um momento incrível. Eu acho que esses dois atletismo, o do Djokovic, a participação do Teddy Riner, judoca francês, que acendeu a pira olímpica, é o grande herói da França nesses jogos. Sim. E ele foi lá e representou muito. Ele conseguiu o tricampeonato olímpico individual e também levou a França a conquistar a medalha de ouro por equipes num dia fantástico para o judô francês. Aconteceu de tudo num duelo França e Japão. Então, assim, esses duelos esportivos também estão muito legais nessas Olimpíadas, além de toda a questão de tudo que fura a bolha. Para quem gosta de esporte, também está um prato cheio, assim, a gente está vendo coisas incríveis. Sim, momentos muito marcantes ali do espírito olímpico, né? É muito legal de ver essa cena que você descreveu, né? A gente está vendo em vários locais, né? Da Simone Biles, né? Fazendo, reverenciando, assim, é muito emocionante e mostra, como eu falei, o espírito olímpico que é tão legal de acompanhar nessas Olimpíadas, né, Dani? E eu queria finalizar, Dani, pedindo para você falar quais são os destaques de amanhã. O que a gente pode esperar para amanhã nas Olimpíadas de Paris? Amanhã, só consultando a colinha, mas tem algumas coisas legais. A gente tem o revezamento da marcha atlética, lembrando que o Brasil já ganhou uma medalha de marcha atlética e dessa vez tem a prova de revezamento. É bem cedinho, assim, começa na madrugada brasileira, mas quem acordar cedo vai conseguir talvez acompanhar ali o final da prova. O Brasil tem algumas chances legais nessa prova. Depois, um pouquinho mais tarde, mas ainda de manhã, começa a participação do Isaquias Queiroz na canoagem velocidade. Isaquias, que também é um dos maiores medalhistas do Brasil, tem uma super expectativa sobre o desempenho dele nessa competição. Amanhã começa a disputa da prova individual dele, mas ainda não vale medalha. Aí sim, valendo medalha, a gente tem o skate park masculino, né? Falei no começo do skate park feminino. A gente tem o skate park masculino,
com 3 atletas muito bons do Brasil, o Pedro Barros, o Luticínio, o Augusto Apio, então boas chances de medalha, espero que tenha, porque as chances são legais. A gente também tem um duelo no tênis de mesa por equipes masculinas, Brasil versus França, tênis de mesa tão dolorido, né, que o Calderano acabou deixando escapar essa medalha. A gente vai ver um pouco mais ele jogando, quem sabe nesse duelo contra a França consiga uma redenção, mas é um duelo difícil, a França tem favoritismo nesse duelo. E temos também Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia, que eu acho que é uma das grandes chances ainda do Brasil de medalha, e tomara que de ouro, mas elas têm ainda o confronto das quartas de final amanhã no comecinho da tarde, pegam uma dupla da Letônia. Então eu acho que não são esses os principais eventos, né? A gente tinha uma expectativa de ter talvez o vôlei masculino, a seleção masculina de vôlei acabou derrotada nas quartas de final, então não teremos amanhã a participação do vôlei masculino, mas acho que tem ainda bastante coisa boa para a gente curtir nessas Olimpíadas. Sim, olha, eu ia finalizar, mas chegou uma pergunta aqui pelas redes sociais. O Thiago Carvalho perguntou assim: como esses jogos reverberam no desenvolvimento do esporte no Brasil? Olha, eu acho que é uma edição assim, em que o Brasil ele veio das últimas edições, Rio 2016, que sediou, então recebeu, o esporte brasileiro recebeu muitos investimentos naquela época. Aí veio a edição de Tóquio, a gente tinha ainda esses investimentos muito latentes ainda no Brasil, ajudando no desempenho do esporte brasileiro. E agora essa edição, Paris 2024, faz 8 anos que o Brasil sediou, era uma edição que a gente tinha um pouco de dúvida, né, de como que o Brasil ia chegar, se ele ia manter esse crescimento contínuo, e essa pergunta ainda não foi respondida, né, no desempenho do Brasil em Paris, porque ainda faltam algumas competições até o fim de semana, a gente não tem certeza ainda, mas até o momento eu acho que dá para dizer que o Brasil continuou crescendo no esporte olímpico. Ele chega agora nas edições olímpicas com muito mais chances de medalha em diferentes esportes que muita gente nunca tinha visto uma prova, como talvez o tiro com arco, como um tempo atrás era a canoagem velocidade, como foi a canoagem slalom, que também foi uma queridinha desses jogos, o pessoal adorou acompanhar na Sasha, ela fez muitos memes. Então eu acho que mostra assim, que o Brasil, mesmo quando não ganha uma medalha, ele tem muitas chances em muitos esportes. Acho que isso é um reflexo positivo do investimento que veio lá de trás. Mas cada ano que passa, o desafio é manter esse investimento. E tem muito por fazer, principalmente na captação de jovens atletas, de jovens talentos. Nisso o Brasil ainda falha demais, não tem uma política esportiva muito consolidada. Então a gente está vendo o topo do esporte olímpico brasileiro nesses dias. O topo vai bem, ainda que não bata o recorde de medalhas, ainda que possa ficar com menos ouros, a gente pode dizer que o topo ainda está bem, mas falta muito para que outras pessoas cheguem nesse nível também. Muito bem, Daniel Castro, editor adjunto de podcasts e que também fez a cobertura de esportes de outras Olimpíadas aqui para o jornal. Dani, obrigada por ter vindo aqui no Como é que é, aceitado o nosso convite. A gente te chama outras vezes para falar de outros assuntos. Eu que agradeço, Pri, e só para registrar, né, para a pessoa conferindo aqui, que eu realmente não ziquei o futebol do Brasil. Sim. A seleção feminina ganhou de 4-2, estamos na final, vamos enfrentar os Estados Unidos de novo, promete ser um grande duelo, mas muito legal essa participação da seleção feminina do Brasil, lembrando que o Brasil vai ser sede da próxima Copa do Mundo feminino. Então, muito importante essa participação, a seleção chegou desacreditada, mas vai sair grandona também, assim como a Rebeca. Muito bem, a gente continua acompanhando. Obrigada, Dani. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Tchau, tchau.